Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária da leitura da Bíblia de 2 capítulos por dia. Eu incentivo você a nos acompanhar nessa leitura. Eu, depois que faço a leitura, venho aqui e faço um comentário. Então, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, compartilha, ativa lá o sininho para que quando nós terminarmos de fazer o vídeo você possa receber a notificação. Compartilha se você achar que precisa divulgar e coloca lá o teu gostei ou não gostei. Também, se você puder, coloca lá nos comentários, diga as tuas dúvidas, que nós pretendemos, ao final de cada leitura, de cada livro da Bíblia, fazer um apanhado, um resumo geral sobre os comentários, sobre as dúvidas, sobre as considerações que o pessoal coloca lá nos comentários. Hoje nós vamos comentar os capítulos 7 e 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, dando sequência à nossa devocional. Eu incentivo você a nos seguir nessa devocional. São 2 capítulos por dia que nós nos propomos a ler. Não leva mais que 10 minutos. Você vai estar recebendo de Deus a palavra, vai poder ter um momento em que o Espírito Santo fala com você e aprender de Deus. A Bíblia é a fonte da palavra de Deus, é ela que traz para a gente toda na nossa mente, né, a revelação de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e nos traz essa revelação. Eu te incentivo a estar lendo. Então vamos lá, capítulo 7 e 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele começa falando assim, olha, tendo portanto essa promessa. Que promessa é essa? Lá atrás, no finalzinho do capítulo 6, Paulo fala assim, olha, se você deixar as coisas da carne, abandonar as corrupções do mundo, né, sair do meio dessa perversão, não é para você sair do mundo, mas deixar de fazer as coisas que são próprias do mundo, Deus vos tratará como pais, como filhos, né? E os adotará como filhos e vai ter o tratamento de filho, de pai para filho. E ele fala, nós temos essa promessa, portanto, nós precisamos andar de acordo com isso. E aí Paulo começa a falar sobre a relação dele que ele tem com os coríntios, né? Paulo já não estava em Corinto, Coríntios ao povo que habitava lá. Ele não estava lá, então escrever essa segunda carta. Na primeira carta, Paulo foi muito incisivo, porque ele recebeu notícias de que o pessoal estava se desviando da palavra. E na segunda carta, ele vai começando a escrever, mostrando como era o comportamento cotidiano. Até esse capítulo ele está falando que nós precisamos andar segundo o Espírito e não segundo a carne, que a nossa conversão é por fé, e temos que refletir essa fé no nosso comportamento diário. Então a nossa vida, ela tem que corresponder aos princípios de Deus espirituais celestes. E isso tem que ser refletido e revestidos no nosso comportamento da carne. Então ele fala, revestir o vosso corpo com as vestes de Deus celestiais. É o comportamento que a gente tem, né, no dia a dia. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E ele fala isso, observe meu comportamento com vocês. Em todo tempo eu não defraudei ninguém, não roubei ninguém, eu fiz tudo com o meu próprio esforço, tudo que eu podia fazer para trabalhar em favor de vocês, eu fiz. Então vocês observam que a gente vive em função de Cristo para beneficiar as pessoas que possam receber o nosso ministério. Eu quero que vocês ajam assim. E ele falou, mas eu não estou falando isso para envergonhar vocês, porque vocês estão no meu coração. Ele falando, né, Paulo falando com os coríntios, vocês estão no meu coração e nós andamos juntos e vocês sabem que o meu coração é sempre alargado para vocês. O que vocês precisarem, eu estou pronto para fazer. E ele está falando isso. Por quê? Porque havia na igreja um sentimento de que Paulo, dado a bronca que deu na igreja de Corinto na primeira carta, eles ficaram assim um tanto quanto, vamos dizer assim, chateados, não pela bronca de Paulo, mas por achar que eles estavam sendo tratados como alguém que estava desviados ou estavam profanando o evangelho. E não era bem a igreja, era um grupo de pessoas. E Paulo começou a falar sobre isso. Eu sei que vocês ficaram entristecidos, mas não me arrependo, porque isso mostrou que a igreja tinha zelo. A igreja, o núcleo da igreja não estava concordando com aquelas coisas que eu estava ouvindo. Aquilo era um grupo de pessoas que estavam fazendo. E isso mostrou o zelo que vocês tinham pela palavra que eu passei para vocês. Então ele falou assim, ainda que de uma certa forma eu me arrependo de ter provocado esse sentimento em vocês, eu não me arrependo da carta ter chegado, porque amplificou o zelo que vocês têm por mim, Paulo. Aí ele fala, eu também quero entender, quero que vocês entendam, que aí o contexto histórico, quando Paulo saiu de Corinto, ele passou em Éfeso, depois ele foi com a intenção de voltar a Jerusalém. Ele vai falar sobre isso no capítulo 8.
e voltando a Jerusalém, ele queria ir pela Síria, mas ele foi impedido pela intenção de alguns judeus de fazerem emboscadas nele. Ele voltou pela Macedônia. E nessa segunda passagem dele pela Macedônia, ele ficou meio que sozinho, porque ele tinha enviado o pessoal na frente. E aí ele ficou muito atribulado em espírito pelas circunstâncias que eles estavam indo. Se você observa lá no livro de Atos, capítulo 18, 19, até o capítulo 20, você vai ver que Paulo ele foi impedido de ir pela Síria para Jerusalém e teve que voltar pela Macedônia e Acaia. E nesse momento ele ficou muito incerto quanto à circunstância que ele estava sofrendo muita oposição. A ponto, quando ele chegou para falar com os anciãos de Éfeso, e eu acho que foi depois durante o período da escrita desta carta, na minha percepção, ele chegou para o pessoal, os anciãos de Éfeso. Ele nem estava em Éfeso, ele encontrou os anciãos de Éfeso em outro lugar. Ele falou para eles: olha, eu não os vou ver mais. Então Paulo já tinha no espírito dele a certeza de que Deus ia levar ele para Jerusalém e Jerusalém para Roma. Não sabia como, mas o Espírito estava falando com ele. Então ele falou: não quero que vocês se enganem, que eu sofri de grande tribulação. Mas quando Tito era um servo de Deus, acompanhava Paulo tinha enviado ele à igreja de Corinto para orientar a igreja de Corinto e para fazer o recolhimento das ofertas de ajuda para a igreja de Jerusalém, que Paulo tinha orientado há mais de um ano a igreja de Corinto a separar a oferta. Nós falamos sobre isso também nas cartas anteriores. Se você ler, você vai ver que ele tocou nisso, até orientou: olha, primeiro dia de semana guarda o alimento para que quando os irmãos passarem eles possam recolher. E quando o Tito chegou lá, ficou muito feliz, porque ele observou que a igreja recebeu a exortação de Paulo, ainda que com tristeza, mas com muito zelo para se mostrar santa, não se deixar contaminar pelas coisas que estavam sendo disseminadas entre eles. Vai lá nos outros vídeos dos dias anteriores em que estávamos comentando sobre a situação da disseminação de ideologias mundanas na igreja de Corinto. E ele falou que a igreja ficou zelosa pela palavra e manter a palavra recebida por Paulo, né? E quando Tito chega na Macedônia para se encontrar com Paulo, ele dá as notícias e Paulo fala: olha, muito legal, porque eu fui confortado diante das tribulações que estavam passando pelo fruto que vocês foram no meu ministério, né? Então Paulo ficou confortado e falou isso. Aí ele fala do recolhimento das ofertas para Macedônia. Ele fala que Tessalônica, se eu não me engano, Tessalônica fez um esforço muito grande para fazer as ofertas. Era uma igreja pobre, ao contrário da igreja de Corinto. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito, muito pobre. Mas mesmo assim eles fizeram um apelo a Paulo para participar da coleta, né? E Paulo fala que ele ficou impressionado, que eles deram muito mais do que podiam, porque eles se entregaram primeiro a Cristo, depois eles quiseram mostrar que o fruto que receberam espiritual do ministério de Paulo, que nasceu entre a pregação de Jesus aos judeus, eles se sentiam gratos, então eles queriam entregar tudo e até muito mais. Ele fala para os coríntios mais ou menos assim: não fiquem para trás, vocês são mais ricos, então ofereçam muito mais coisas. Não que eu esteja aqui como mandamento te obrigando a fazer, mas entendam que o tamanho do coração daqueles irmãos tem que ser o tamanho do coração de vocês. Ofereçam a abundância de vocês para que supram as necessidades de quem não tem. Aí eles citam um texto bíblico mostrando que quando a igreja se compromete voluntariamente a oferecer as suas coisas para serem distribuídas entre aqueles que necessitam, se cumpre a palavra que diz: aquele que colheu muito não sobrou e o que colheu pouco não faltou. Significando que a ação da igreja, de forma voluntária, a se dar, ela supra a necessidade, e essas coisas vão gerar ações de graças a Deus. Quando você dá, as pessoas falam assim: graças a Deus, que eu recebi da sua vida. Mas ela não está só te agradecendo, ela está agradecendo a Deus. Então, para que por meio de vós haja ações de graças em favor de Deus. E Paulo vai falando essas coisas para os irmãos, né? E fala que a ação dos irmãos que estavam com ele, com muita luta, buscar essas coletas, incentivar os irmãos, ensinar a eles a dar e recolher as ofertas e trazer notícias da alegria deles em fazer essa oferta, animou o coração de Paulo. Então ele fala: ainda que eu escrevi uma carta pesada para vocês, a primeira carta, eu percebi que essa carta gerou em vocês um arrependimento,
e um zelo que transformou a vida de vocês. Porque aquela bronca que vem através de Deus, ela produz salvação. Mas aquela bronca que vem do mundo, ela produz morte. Então, ele quer dizer para a gente o seguinte: vamos nos deixar ser disciplinados, exortados por Deus. Porque toda vez que recebemos a exortação que vem da parte de Deus, ela vai nos trazer vida. E quando essa exortação vem da parte do homem, ela vai nos trazer morte. E isso vai sempre gerar em nós salvação através de Cristo Jesus. Espero que Deus possa acrescentar essa palavra na vida de vocês, aumentar ainda mais o conhecimento e te incentivar a não deixar de estar lendo a Bíblia diariamente e seguir conosco esse método, 2 capítulos por dia, não leva mais que 10 minutos. Deus abençoe em nome de Jesus.